Muito bem, a belíssima revista Sight and Sound publica quanto? 60 anos já é isso, né, Ressa? 60 anos, a primeira lista é de 52. Olha, lindo. A lista dos melhores filmes de todos os tempos, segundo críticos e segundo diretores. Exatamente, eles convidam críticos do mundo inteiro, não só da revista. Aliás, tem muito brasileiro. Convidam programadores de festivais, programadores de cinema, produtores, tipo, todo mundo que pensa o cinema e está envolvido com a indústria é convidado para votar. E esse ano a lista já tinha saído, está no site da Sight and Sound. Você consegue ver a lista pela escolha dos diretores, pelos críticos, listas individuais inclusive. Mas a revista é legal porque tem os textos completos e tal, um negócio mais analítico. E eu estava lá em Berlim, aí eu trouxe a revista de lá porque é difícil achar aqui. E nas bancas que tem aqui é muito mais caro. Muito caro. A Sight and Sound, só para dar uma contextualizada, é uma revista, ela é tipo uma cahiers do cinema britânica. Ela é um pouquinho mais cabeçuda, tal, tem uns textos um pouquinho mais pesados, mas é ótima e chega aqui. Eu tive uma assinatura da Sight and Sound por um tempo, aqui no Brasil, chegava direitinho. Royal Mail, chega rápido. Hoje em dia é mais fácil você assinar esse tipo de revista porque você pode assinar digital, sai muito mais barato do que você comprar assinatura impressa. Essas revistas, que são as revistas mais conceituadas de cinema no mundo todo, elas não são difíceis de conseguir, não. Mas isso aqui é legal você ter na mão, né? Assim, ter na mão é completamente diferente e é legal também porque essa aqui da lista você pode folhear e ver as listas individuais e tal, que é bem legal, porque tipo, tem um monte de filme que se repete, tem uns filmes que são obrigatórios. Esse ano o Vértigo, o Corpo que Cai do Hitchcock pegou o primeiro lugar do Cidadão Kane, mas são os filmes que estão ali pau a pau a cada década, a cada lista que eles fazem. Só que você pega as listas individuais e sempre tem uma coisa diferente ali, por exemplo, o Guilherme Del Toro, ele gosta de filme de terror, então ele cita até A Bela e a Fera, não o desenho da Disney, A Bela e a Fera é francês. O Freaks. Tem uma lista o por Freaks. gêneros aqui, Tem filmes dirigidos por mulheres, western, filmes Os italianos. melhores cotados, Vamos aqui dar o top 10 rapidinho, a lista dos críticos. Em primeiro lugar ficou O Corpo que Cai, Vértigo, né, do Hitchcock, filme de 1958. Teve 191 votos. Todo mundo votou, assim, tipo, você dá só os seus 10, daí eles contam quantos votos cada filme teve. Você não dá ordem, você não dá o ranqueamento de esse é o meu primeiro, esse é o meu segundo. Você só lista 10 e depois eles vão vendo quantos votos cada filme teve. Então, com 191 votos, teve Um Corpo que Cai. 157, o Cidadão Kane, que liderou as outras 5 listas, né? As outras 4 listas, a primeira não foi. As últimas 4 décadas foi o escolhido. Em terceiro tá Era Uma Vez em Tóquio, filme japonês, do Yasujiro Ozu, de 52. O Era Uma Vez em Tóquio, ele está em terceiro na lista dos críticos, é o primeiro na lista dos diretores. Em quarto lugar tem A Regra do Jogo, do Jean Renoir, filme de 39, que teve 100 votos. O quinto, Aurora, né, o Sunrise, A Song of Two Humans, do Murnau, que é o primeiro filme hollywoodiano dele. 2001, Uma Odisseia no Espaço, ficou em sexto com 93 votos. Depois, em sétimo, temos Raços de Ódio, o primeiro western que aparece aqui na lista, e único, né, desse top 10. Em oitavo, Um Homem com uma Câmera, do Vertov, que é o documentário que mais bem ranqueado foi até hoje. Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, com 65 votos. E em décimo, o 8,5 do Fellini, com 64 votos. É isso aí. Você vê também como que os votos eles se fragmentam, porque no total teve 850, alguma coisa assim. Uma das coisas assim, aumentou o número de votantes esse ano, né? O texto até que eles estão falando ali sobre o que dá para fazer uma análise, né, dessa votação desse ano, uma das coisas é isso, deu uma polarizada porque aumentou bastante o número de votantes também, né? Por exemplo, o Cidadão Kane, se não me engano, ele teve mais votos do que na edição passada, só que ele ficou em segundo dessa vez. E o Corpo que Cai parece ter uma relação que ele foi subindo na escala ao longo dos anos e que agora está em primeiro. Exatamente. Assim, o Hitchcock ele sempre teve muito presente na lista. Essa lista desse ano, dos 100 primeiros, tem 4 filmes dele. Mas chegar em primeiro lugar é também aquela coisa. Os críticos dos anos 60, que é os críticos franceses que defendem a teoria do autor, eles bombavam o Hitchcock. É o principal nome que foi feito pelos críticos franceses, então é um reflexo desse trabalho que acontece há 60 anos já, de você encara a política dos autores e você enxerga ali o cara que é o dono do filme, o criador mesmo. Mas é engraçado você anotar também que ele apareceu a primeira vez em 82, que foi logo depois da morte dele, né?
É verdade. A partir do momento que ele morreu, ele subiu um patamar ali, né? Eu acho que assim, tem essas listas aqui, como são listas que você tem que dar um passo atrás para ver realmente o que é importante para o cinema, o que foi putz, inovador, o que trouxe de coisas diferentes. Tem muito disso, né? De você pegar as coisas passadas. E, assim, acho que a partir do momento que o Hitchcock morreu, e é lógico, depois, tipo, o centenário dele, um monte de obras saindo, e filmes sendo restaurados e tudo mais, isso vai trazendo mais pessoas chamando o interesse, né, das pessoas, fazendo as pessoas prestarem mais atenção. Acontece muito disso, e acontece também de filmes que são muito difíceis de assistir, e agora com a internet é mais fácil de você ter acesso. Um exemplo é o próprio filme do Vertov, que é O Homem com a Câmera, que é a grande surpresa do top 10. Assim. O Eisenstein sempre ficava no alto dos russos, do cinema soviético, e aí o Vertov está assumindo agora porque os filmes dele estão mais acessíveis. O próprio Homem com a Câmera era super difícil de achar. São diretores que já têm renome, assim, mas nem todo mundo consegue ter acesso aos filmes e agora o acesso facilitou muito com a internet. O negócio que é legal, você olhando as listas individuais, você percebe algumas coisas. Por exemplo, os críticos brasileiros, eles não votam... eles votam no cinema mundial e não tem aquela coisa, putz, precisamos votar num brasileiro, botar brasileiro no meio e tal. Bairrismo. Tipo, não rola um bairrismo, mas quase tem. Por exemplo, você vê nessas listas individuais que o Terra em Transe do Glauber Rocha quase entrou no top 250. Por pouco não entrou, assim, foi o brasileiro mais votado. É um filme super importante, assim. O brasileiro, ele quase ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ele perdeu para Os Guarda-Chuvas do Amor. É um filme que, se fosse para entrar um brasileiro, seria interessante que entrasse Terra em Transe, que é um filme que representa uma parte importante do cinema novo. E é um filme muito bonito, não é um filme fácil de assistir. Eu sei que os críticos internacionais têm uma coisa com Limite também, que é um filme super hermético, super difícil, brasileiro, e aí então fica essa ideia que ou o brasileiro é o cinema novo ou a Cidade de Deus. Mas tem um grande vazio do cinema brasileiro que as pessoas não conhecem, da década de 80, do início dos anos 90. E esses são os filmes que foram lá pra fora e que as pessoas sempre lembram, assim. E o Pagador de Promessa também, né? Que ganhou a Palma de Ouro. Que era criticado aqui dentro do Brasil, assim, os críticos, os cinemanovistas não gostavam, achavam que era um filme super global, que não estava de acordo com aquilo que estava sendo defendido dentro da proposta do que era o cinema brasileiro. Dizem que naquele ano o Pagador de Promessas ganhou a Palma de Ouro porque o júri não conseguia chegar a um consenso. Tipo, metade gostava mais de um filme, outra metade gostava mais de outro filme. Deram pro terceiro? Tipo, deram pro terceiro, porque é o único que, tipo, todo mundo falou, ok, é legal esse filme. Mas vamos falar de algumas escolhas específicas aí. Acho que vale a pena pegar alguns diretores. Você estava falando do Michael Mann, ele cita o Avatar, né? Fanfarrão, né? O Michael Mann, que tipo, ele virou assunto essa semana porque ele foi presidente do júri em Veneza. E todo mundo em Veneza dizendo que, caramba, o The Master, o filme do Paul Thomas Anderson é o melhor, não sei o quê. Tipo, eles mesmos o júri dando entrevista dizendo que queria ter votado, só que eles votaram o Paul Thomas Anderson melhor diretor e em Veneza você não pode dar mais de um prêmio para um filme. E eles acabaram dando o Leão de Ouro, que é o principal prêmio, para o filme do Kinky Duke, que é um filme que, sabe, você percebe que é um filme que vai ser esquecido. Mas aí o Michael Mann está sendo motivo de polêmica essa semana por conta disso, e na lista da Siren Sound ele soltou um Avatar aí, ele botou o Avatar no meio, que ok, tipo, Avatar é um baita filme importante, é um filme importantíssimo, só que você tem que colocar em perspectiva, né? Não sei se em 120 anos de cinema o Avatar mereceria estar nos top 10. Não, top 10, é verdade, que ele listou o top 10 dele, né? Mas realmente o Avatar é um filme, que mudou a forma de fazer cinema, Sim, claro, isso é indiscutível. Tecnicamente, sim. Isso é indiscutível. O Meirelles, ele votou no Árvore da Vida, que eu lembro de cabeça. Acho que o Meirelles está conhecendo agora o Malik porque ele está fascinado pelo Malik. Ele votou no Árvore da Vida. Mas votou no Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. E ele votou num outro Malik. Qual que é aí? O outro Malik é o Além da Linha Vermelha. Ele votou em 2 Maliks. Pega aí a lista dos filmes dos anos 2000, os mais votados, quais foram? A gente tem aqui In the Mood for Love, que seria? Que é o Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. Aí tem Cidade dos Sonhos, do David Lynch. A One and a Two, que é? As Coisas Simples da Vida, do Edward Young. Isso, A Árvore da Vida, do Malik. Tropical Malady. O que o espectador do Omelete conhece, que é o Mar dos Trópicos, já falei desse filme. Muito bem.
Aí depois temos Hidden. Hidden é o Cachê, do Michael Haneke. E aí nós temos esse nome impronunciável, Wackmaster Harmonies. O Wackmaster Harmonies é um filme do Bellatar que nunca foi lançado aqui, Aí temos West of the Tracks, um filme chinês. que também é inédito aqui. Aí o resto tudo empatados, empatado, The né? Turing Horse, The Death of Mr. Lazarus. É, Muito a morte- difíceis os nomes, vou dizer. A Morte do Sr. Lazaresco, é um filme romeno que passou Viu? só na mostra aqui. Aí o Wall-E, Wall-E, pronto. todos conhecem, pronto. É. O Uncle Boone, que... Tio como é que Bumê. O Tio Bumê. Isso. A Arca Russa, muito bonito, do Skorov. Spirited Away, Chihiro. Hero, There Will Be Blood. Então, o Paul Thomas Anderson, Thomas Anderson. Sangue Negro. E aí já começa, nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, começa a ter muito filme já asiático, né, cara? Que é uma coisa que não tem ali no começo. Você tem só o Ozu e depois tem, lógico, o Kurosawa, né, meu? Tem o Ozu Kurosawa, tem bastante coisa do Kurosawa. Mas é engraçado, tipo, os filmes romenos são super importantes nos anos 2000, então A Morte do Sr. Lazaresco é super legal. Os filmes do Bellatar são filmes que foram descobertos, cai naquela categoria, tipo, não é um filme que todo mundo tem acesso, mas de uns anos pra cá isso se popularizou, por isso que tem 2 filmes dele dos anos 2000. E o mesmo vale pro Apichatpong, que é a revelação, tanto que também tem 2 filmes. Vamos encerrar só falando os top dos diretores aí. Em primeiro Os lugar, diretores mais votados, que tiveram filmes mais votados, né? em primeiro lugar ficou o Alfred Hitchcock. Em segundo, Jean-Luc Godard. Terceiro, Orson Welles. Quarto, o Ozu Yasujiro Ozu. Jean Renoir. O John Ford, em sexto lugar. Empatado com o Dreyer. Em oitavo, o Kubrick. Em nono, o Tarkovsky. E em décimo, o Robert Bresson. É interessante, assim, que o Hitchcock ficou em primeiro, mas, assim, eu acho que, é lógico que o Vértigo ajuda, né? Porque ele teve voto pra caramba. Mas também tem vários outros filmes que entraram na lista, né? Então ajuda, tipo, você vê a diferença dele pro segundo, é bem grande. É 318 votos para 238, quase, são 80 votos, né? Exato. É bastante coisa. E o Kubrick já não tem a mesma... Tipo, ele não pulveriza tanto os votos dele, tanto é que ficou em oitavo aí. Sim, bastante gente vota no Kubrick, mas ele tem muitos filmes que tem gente que gosta. É engraçado que, pelo fato do Cidadão Kane ter ficado em primeiro durante tanto tempo, as pessoas acham que era tipo One Hit Wonder, assim. Eu fiquei com essa impressão também, nem vou colocar Cidadão Kane dessa vez, então. que já com certeza vai ganhar. Uhum. Eu vou colocar alguma coisa diferente na minha lista esse ano. Exato, é engraçado. Só que o Orson Welles ele tem outros filmes votados Tem. também. Cadê? O Magnificent Ambersons, que entrou no top 10 numa década aí, eu não lembro qual foi. E o A Marca da Maldade, que na época foi um fracasso, porque era um filme noir posterior à fase do filme noir, então todo mundo achava que era... O Cidadão Kane também não foi bem quando saiu na época, e teve muita exato. polêmica em cima do filme. Foi Mas um filme que foi mesmo- crescendo depois. Mas mesmo a análise que as pessoas faziam da Marca da Maldade, na época falou, putz, esse filme é meio datado e tal, mas é um filme que muita gente adora. Mas enfim, esse bloco assim, era mais para trazer um monte de títulos novos, sabe? Dicas para você correr atrás agora, montar a sua Blu-ray Teca. Existe isso já? Blu-ray Teca não sei se tem, viu? Olha, mas Tá no Aurélio, tá no os Ruais? DVDs estão mais baratos, tem filmes que vale para ver, sabe? É. Né? Então procure, é interessante. Você fica olhando aqui, não consegue parar de olhar, porque tem um monte de filme que você não viu, e aí você se Não, sente tem- idiota. É meio Milhares. deprimente. Precisa é meio ver deprimente. e aí não vai acabar nunca, aí eu preciso largar o trabalho para poder assistir todos os filmes da lista, vai ser difícil, né? Não larga não, Natália. Fica aí, vai. Dá uma forcinha pra gente. Tá difícil. Enfim, Tudo essa bem. foi a lista da Siren Sound. A lista completa tá no site deles, a gente falou isso no Omelete também, procura lá no Omelete, o que você acha, certo?